e pensar na vida no futuro. Acho que são duas coisas separadas. Então você está com o Bebê Hernanes. Eu estou com o Bebê Hernanes. Eu acho que tem condições para. Muito bem. O professor está otimista, então. E para vocês? Mas por favor. Não, você, Edu, primeiro os mais 6, vai. Eu tô Bebê Arnaldo. Bebê Arnaldo? Eu acho Já que... Já foi? Tá quase. Eu acho que é muito mais do que essa questão do São Paulo de hoje. A gente tem que olhar o São Paulo de ontem para explicar o de hoje. O São Paulo é uma sequência de erros administrativos que eu acho que beira o absurdo. Primeiro, eu, Eduardo, não teria tirado o Aguirre. Por quê? O Jardine pode ter conceitos, e acho que isso é válido, não estou aqui falando do profissional Jardine, acho até que ele é o cara que pode ser esse cara certo, mas na hora errada. O São Paulo tem um cenário de pressão que não permite para o Jardine colocar o que ele fez de melhor na base, que foi um time que jogava bem, um time que jogava com qualidade. Hoje o São Paulo precisa de resultado, precisa ganhar títulos, a torcida espera isso. Então o cenário de pressão da torcida é muito grande. De pressão política, quem garante que o Jardine é o técnico na quarta-feira? O Raí falou no ar, só que o Raí também, em outras ocasiões, também disse, não, o Dorival permanece, o Aguirre permanece, e ele teve que mudar. Então, esse é o outro ponto. E o terceiro, eu acho que só tem uma coisa, e aí o Zé pode falar mais, essa questão do vestiário, é você olhar para o seu jogador e falar, cara, vamos juntos. Só que o elenco do São Paulo compra, assim, tão bem as ideias do Jardine. É uma dúvida que eu tenho, porque ainda fica muito no ar. Então, por isso que se eu tivesse que apostar, apostaria mais na saída do que na permanência. Ô, Nicola, você estava confiante. Outro dia teve uma discussão aqui do Tirone com o Jean, né? Essa questão do se o São Paulo aproveitou bem esse início de temporada, se não aproveitou, se o time estava pronto ou não. E o jogo que valia foi esse de ontem, com a atuação que a gente viu ontem, com o resultado. Eu me desapontei, Bruno. Desapontou? Porque se a gente levar em consideração os últimos 4 jogos, são 3 derrotas. 5 gols sofridos e só 1 gol marcado. Então, se o São Paulo tiver que apostar nos últimos jogos ou na regularidade que não tem, o São Paulo tem mínima chance de passar. O que me faz estar ao lado do Hernanes e não do Arnaldo é a confiança no time. Embora o time não tenha demonstrado até agora metade do potencial. Em quem que dá para confiar nesse time do São Paulo? Eu acho que o Hernanes, talvez com mais uma semana de preparação, possa estar melhor. Ontem, fisicamente, ele sentiu o jogo. E aí, e o físico, às vezes, interfere na parte técnica. Claro. A jogada mais tradicional dele é puxar com a perna direita para trazer para a esquerda. Ele tentou 3 vezes esse lance, ele errou as 3. Talvez também por conta do aspecto físico. Tenho a esperança de que o Pablo possa jogar mais do que ontem, jogando em casa, com o torcedor presente, com um estilo de jogo mais adequado para o dele, com bolas levantadas na área todo instante. Espero que a zaga melhore. A zaga me preocupa demais. Fez um jogo ontem muito ruim. O Luan, que joga até domingo no Sul-Americano, por mais maluco que possa parecer, para mim ele desembarca na segunda-feira e chega para jogar na quarta-feira. Por mais maluco que possa parecer, você trazer um cara do Sub-20 da seleção para jogar. Acho que o São Paulo precisa de mais dinâmica de jogo, Bruno. Ontem o Tajeres teve mais posse de bola e ao mesmo tempo teve mais desarme. São coisas conflitantes. Porque se eu tenho mais posse de bola, você que está me enfrentando, você tem mais chance de me desarmar. Se eu tenho mais posse de bola e tenho mais desarme, significa que meu time no olhar mais simples, teve mais disposição que o seu. Então foi um São Paulo que fez um bom primeiro tempo, jogou de igual para igual, teve as melhores chances do primeiro tempo. Até, né? As melhores chances do primeiro tempo estiveram nos pés do São Paulo. A partir do segundo tempo, com mais uma queda física do São Paulo, o Tajeres chega ao primeiro gol. Outra curiosidade, os gols do Tajeres no Campeonato Argentino, quase todos de fora da área. É um time que chuta muito de fora da área. Isso foi preparado pelo São Paulo? O São Paulo estava ciente disso? Porque ontem, de fato, outros 2 gols da entrada da área, com a presença de volantes. Com a presença de 2 volantes em campo. O Bebê Arnaldo está com quase 90%. Só para complementar, hoje é natural, né? O Tajeres, na minha opinião, não é um time para assustar o São Paulo. É nisso que eu me pego. É por isso que eu vou de Bebê Hernanes. Só que o problema é que o São Paulo tem perdido para ele mesmo. Sabe qual é o problema, Edu? O problema é que o São Paulo não assusta mais o adversário sul-americano. Ele está perdendo para ele mesmo. Ele está perdendo para ele mesmo. O Colón vem aqui, o Defensa e Justiça vem aqui. Esses times, eles não respeitam mais o São Paulo como respeitavam há 10 anos. A escalação do como manda a história do clube. A escalação do Tajeres ontem foi respeitosa, Bruno.
O técnico abre mão de um esquema com 4 zagueiros, 4 defensores para ter uma linha de 3 zagueiros. Foi um time muito mais precavido no primeiro tempo, que foi se soltando ao longo do jogo. Sim, Chegou no primeiro tempo para fazer cera para bater lateral. Mas o Nicola é isso, porque quando o cara cara entra em campo, é aquele discurso do técnico. Não, a gente vai, caramba, enfrentar o São Paulo, tricampeão, é ótimo. Chega em campo, ele não assusta. O São Paulo caiu fisicamente também. Também, Praticamente convidou o adversário. também. Agora, que o adversário é acessível, eu não tenho dúvida. Pode atrapalhar o nervosismo, a pressão, a fila, a inexperiência do Jardine. Agora, time por time, o São Paulo pode fazer 2 gols Defesa e nesse time Justiça aqui. assustava? Tinha expressão? Então, mas foi um jogo, Colom por tinha. exemplo, com o Colom e com Defesa e Justiça, o São Paulo se perdeu nos nervos. Então, essa é a questão. Nos gols perdidos também. Ô, Zé, você tá com o Bebê Arnaldo ou o Bebê Hernanes? Eu tô no meio ali. termo Ah, não. ali. Aí fica complicado. meio- O senhor já jogou no meio há muito tempo, o senhor tá querendo ficar só na meiuca, Assim não não dá. dá. Não, Ou ele vai passar ou vai ser assim, eliminado. Analisando friamente, Analisando com o essa Arnaldo. cadeia. Tá. friamente com o Arnaldo, analisando do que aconteceu ontem. Mas aí você tem que levar em consideração um pouco a vergonha, a responsabilidade, né, a necessidade da vitória. E aí o vestiário que vai contar com isso. Então, o Contando brio. com o vestiário, porque é impossível um time grande jogar tão mal várias vezes. Mas vem repetidamente. jogando faz 3, 4 meses. Por isso que eu estou falando, é impossível um time grande jogar tão mal várias vezes. O São Paulo está precisando daquela partida assim, é essa partida para mudar a chavinha. Sei. E como o Corinthians foi com o Palmeiras e outras equipes. Talvez essa partida contra o Tajeres seja a que nós estamos esperando do São Paulo. Não pelo trabalho, que eu acho que com pouco tempo você vai corrigir uma coisinha ou outra e tal. Mas acho que é muito mais pelo brio e pela necessidade dos jogadores darem uma resposta para eles mesmos, eu acho, né, para o próprio vestiário, e saber, olha, a gente pode ganhar, a gente tem que confiar na nossa qualidade, do que propriamente o trabalho que vai ser feito daqui e ali. Aí eu acho que é muito mais pela questão do jogador do que propriamente pelo trabalho. Aí você tem que acreditar. Pelo que nós vimos ontem, eu tô com o Eduardo Menezes, nosso repórter mais bonito, né? Obrigado. É bonito da onde? E Brasil? O Tajeres é um bom time, é um time bem treinado e tal, mas o São Paulo também tem condições de ganhar. Eu acho que o São Paulo tem a condição de chegar e falar, não, em casa, com o torcedor e tal, o jogador entra diferente. Agora, O Jardim tem que corrigir muitas coisas táticas, muitas questão de posicionamento, questão de principalmente ajudar não só o Hernanes, mas ajudar o time. Sim. Ele não pode só pensar em vamos ajudar o Hernandes, criar um sistema para o Hernandes jogar. Nesse momento, ele tem que ajudar o time, porque um se sacrifica pelo Hernandes, depois o outro tem que sacrificar pelo outro, e aí como que acontece? Esse monte de buraco que a gente viu durante o segundo tempo. Vamos ver o que o Raí falou sobre o Jardine, porque o Raí está bancando a permanência do treinador do São Paulo pelo menos até a partida de volta. Vamos ver. Não, continuo acreditando no estilo dele, no trabalho, nos resultados. Obviamente está bem abaixo do que a gente esperava até agora, mas acredito bastante no trabalho dele, no trabalho do dia a dia, no poder dele também de mobilizar os jogadores. Foi isso que eu conversei agora há pouco com a comissão técnica e acreditando que isso vai ter resultado. Então dá para dizer que você está bancando o André Jardim, independentemente do que aconteça. Obviamente, confiança e convicção. Bruno, só para Confiança aumentar. e convicção. Só para. A gente está falando muito do vestiário. Daqui a pouco a gente vai falar do Leco, que eu quero só um capítulo para a gente analisar Sei. o Leco, que eu acho que é importante. Mas do vestiário, hoje é a volta. Já vai voltar nesse avião. Aí que tem uma galera lá no fundo, você já está ouvindo. Ih, você viu fulano, você viu fulano. Então tem muito conselheiro já cornetando. Mas hoje é uma representação ali, né? Representação, assim, volta de viagem. Amanhã, o jogador vai lá, pega o material dele. Aí ele está se trocando, ele olha para o lado e faz assim, ó. E o homem fica, vai ficar ou não vai? Pô, e aí? O que a gente vai fazer? Um dia, passou. Aí fica nessa dúvida. No outro dia, pô, mas vamos ter que mobilizar. Terceiro. Ponte. Daqui a Terceiro, pouco, jogo da Ponte. Ponte. A gente não sabe o desempenho do jogo da Ponte. A torcida vai estar lá. A gente vem com um treinador provavelmente novo, né? Porque o Mazola Aí O Mazola Mazola. caiu. E a torcida vai estar lá. A torcida entende que tem um time reserva, mas ela entende que é o São Paulo que está jogando. Aí vai passando o É em tempo. Campinas o Você não jogo, está né? só pensando no Tajeres, você não tem ali só um resultado esportivo. Você tem um entorno, o cenário, que é isso que me preocupa no São Paulo. Vocês acham que o Raí tem essa convicção? Não. Ele tem que falar que tem, Tanto, né? é que tá. Até porque O ele é Edu, meu pai da o Edu criança. Afonso perguntou ontem para o Raí, logo depois dele confirmar
a permanência do Jardine. Ele falou, no ano passado, com a Aguirre, você adotou o mesmo comportamento. O que tem de diferente agora? A grande verdade é que o dirigente do São Paulo, que fez a escolha pelo Jardine, ele precisa demonstrar confiança no Jardine até o último momento. Até o momento em que ele chama o Jardine para demiti-lo. Para que evite discursos como o que o Edu Menezes acabou de relatar dentro do vestiário. Porque se os comandados do Jardine já não confiarem mais nele, ou entenderem que ele está balançando, aí é meio caminho andado para ir embora. Os números do Jardine são ruins. São 3 vitórias e 3 derrotas nesse ano. No ano passado, nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. São Paulo só venceu com o Jardine um time de Série A. É pouco. Um time desinteressado. Cruzeiro. Cruzeiro já de férias. Negócio não queria mais nada. Então são fora do 4 Brasil. vitórias, 2 empates e 5 derrotas. São mais derrotas do que vitórias. Os números não são bons. O nível de atuação é decepcionante para mim, que esperava muito do Jardine, por ser um cara estudioso, por gostar de jogar de forma bonita. Mas defensivamente é um time que tem problemas. Ofensivamente é um time que também não oferece muito não tem conseguido apresentar muita inovação. Então é assim, Bruno. É só essa última esperança de fazer algo diferente. Se o São Paulo for eliminado pelo Tadjeres, eu tenho certeza que a pressão vai ser tão grande, mas tão grande, que o Raí, o Leco vão ser obrigados a fazer uma mudança. Vamos lembrar que o São Paulo está na fase inicial da Libertadores por culpa do Jardine e desses jogadores que estão aí. Não ter garantia. Do Jardine ou dos jogadores, Bruno? O grupo. Também. Do Jardine, não. Também. Quem tirou o Aguirre. tirou o Aguirre, lógico. Isso, Tirou o a Aguirre. responsabilidade deles. Eu acho que Porque tirou assim, o tava Aguirre. na mão do São Paulo a vaga na fase... Não vou nem falar o título. Vamos Porque aí ser- acho que é muito, mas assim, tava na mão do São Paulo a vaga Bruno, na fase de grupos, não tava? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma análise. O que aconteceu no começo, no ano retrasado, quando o Dorival Júnior assumiu o São Paulo? O que o Dorival Júnior tinha que fazer? Tirar do rebaixamento. Tirar do rebaixamento. Tirou do rebaixamento e começou o ano. O que ele falou? Eu preciso de jogadores assim, assim, assim. Os jogadores não chegaram. O que aconteceu? Ele foi mandado embora. Trouxeram o Nenê e Diego Souza para ele. Mesmo assim, foi Sim, foi ele mandado pediu embora. ponteiros velozes, né? Pediu jogadores rápidos, porque ele precisava fazer isso, foi mandado embora. O que aconteceu? Chegou quem? Aí vem Aguirre. o Aguirre. O Aguirre, o que ele fez? Fez a leitura do time. Opa, peraí, com esse time eu tenho que jogar fechado e explorar contra-ataque. O que aconteceu? Jogou fechado, explorando contra-ataque com o Rojas e com o Everton. Nenê livre, sem a responsabilidade de marcar, com o Cueva, na época que não tinha essa responsabilidade, e o Diego Souza ali na frente. O que aconteceu com o São Paulo? Subiu. Chegou a Subiu, líder. Chegou a líder. Everton se machucou, Rojas se machucou. Quais eram os jogadores para reposição? Não tinha. Tinha. Era Elinho. Era Elinho e tal, não tinha. Aí o que ele fez? Ele começou a improvisar. Reinaldo na frente, o Edmar, né, atrás e tal. Mesmo assim, quantas partidas o Aguirre perdeu? Puxa aí, você que é bom de números. Até o Aguirre Poucas. perder, Puxa sair aí. 3, 4, acho que 5. 3 ou 4. Tá bom. Deu uma pro Palmeiras. O motivo, foi fatal. o motivo da saída do Aguirre era vamos tentar mudar, trazer algo novo Isso. com o Jardine para... adiantou? Não. O Aguirre saiu de manhã, à tarde o Jardine falou, com esse time aqui eu faço o time jogar melhor. Foi isso que ele falou. Falou mesmo. Foi isso que ele falou. Não pode jogar assim, joga melhor. O que aconteceu? Ganhou quantas? Não. O São Paulo conseguiu Ganhou outro dia aí do... O São Paulo ganhou a vaga direta? Não. Não. Ganhou um jogo só, não foi do Perdeu a Cruzeiro? aposta. Aí aquela, Teve aí 3 aquela oportunidades história, de ultrapassar o Grêmio. No Aí confronto contra o Grêmio e em outros 2 Aí jogos. ele aquela não história da gente chegar e falar assim, vem cá, se é para começar o planejamento, se você já sabe o que vai acontecer, que você tem um jogo no dia 6 de fevereiro que é decisivo para o seu ano, para a continuidade do seu ano, por que eu vou trocar o treinador? Que mostrou para mim que com um elenco limitado conseguiu chegar à liderança do campeonato. O que eu posso fazer agora? Aguirre, vem cá, não vou te mandar embora. O que você precisa para o dia 6 de fevereiro o time estar pronto para a gente disputar essa Libertadores? complementar o seu trabalho. o seu trabalho e a gente conquistar a Libertadores. Era isso que tinha que ser feito. Mas, Aí tira o Jardine, traz uma série de jogadores, joga uma responsabilidade em cima do Jardine gigante, que eu acho que, também acho, o Jardine, no momento, eu não sei se eu acho que ele não está pronto para dirigir o São Paulo. Porque ontem, por exemplo, o que o Nenê fez não é para ser feito. De novo. Né? Então, ou seja, dentro do vestiário não está funcionando. E, taticamente, os jogadores não estão conseguindo assimilar o que ele está falando, o que ele está pedindo. Ou a escolha dele é errada para determinados momentos. Então, o que acontece? Aí, planejamento, vamos fazer, vamos consertar, vamos arrumar. Dia 6, Jardine, vem cá, vamos sentar. Mancini, quanto tempo você tem de experiência como treinador? Pô, um tempão.
vamos sentar aqui, vamos conversar. Eu preciso, dia 6 de fevereiro, estar com o time pronto. Aham. É decisão do ano. É a decisão do ano. É. Cadê? Mas sabe qual foi o problema também, Zé? A gente falava aqui do Jardine e eu usei uma expressão que o Jardine escreve sem a borracha. Não tem chance de erro. Os outros treinadores podem errar. Os outros treinadores tiveram uma preparação. Eles começaram a testar. Palmeiras, o Felipão, rodízio continua. Vamos testar. O Corinthians, o Carille, chega com aquela coisa, né? Que time ele vai colocar? Ele consegue ajustar. Achou o Gustavo. Então, tudo isso na experiência de começo de ano. O Santos com o Sampaoli, eles vão entender o trabalho. O Abel, Jardine não pode errar, porque todo jogo ele tem que provar que ele pode ser técnico de São Paulo. Mas eu vou acrescentar, eu concordo com você nisso. Entendeu? Eu concordo com você nisso. Aí eu acho também que ele não pode errar. Ele está vivendo a mesma situação que o Carille viveu quando assumiu, lá atrás. Só que é o seguinte... Só que com outro cenário, né, Zé? Qual é o time de ontem? Qual a diferença do time de ontem para o time do ano passado? O que mudou? Quais são os jogadores diferentes do time do ano passado? Pablo. O Jusilei voltou, Tudo para melhor. Para melhor, né? Tudo para melhor. Hernanes e Pablo. Tudo para melhor. E o tio O Hernanes, nós falamos aqui, acho que foi, hoje é quinta, na terça-feira. O Hernanes, para ser inserido no São Paulo, dentro do contexto tático, dentro da velocidade do jogo, dentro daquilo que um jogo de Libertadores decisivo precisa, ele estará pronto? Então. Não. O time estará pronto para esse inserimento do Hernanes? Não. Ontem, nitidamente, Jusilei perdido em campo, Hudson perdido em campo, Nenê também perdido em campo. Mas o Bruno Pérez é isso daí. Então. Não adianta a gente querer que o Na hora Bruno do Pérez gol ali, se transforme qual que é o problema no Cafu? Porque assim, o torcedor de São Paulo tá falando assim, caramba, desde o começo o Arboleda ficou olhando e não deu combate, o Jusilei tava do lado Bruno, errado. mas a culpa ali é de quem? Você já viu a distância que fica da zaga gols de novo pro aí meio pra de gente campo ver. pro ataque? Não, Você e pode aí fazer a ponte ali. É o pra jogador fazer que é lento, é o Não, time que tá espaçado, o time tá desorganizado. muito espaçado, cara. O time mal é posicionado. espaçado desde sempre, não foi ontem. Tá mal Mas posicionado. eu não sei se antes ou depois da avaliação dos gols, acho que a gente também precisa colocar a culpa nos jogadores. Vamos ver os gols Porque é aí. simples apontar a culpa no Leco, que tem muitos problemas, no Jardine, no Raí, todos têm culpa. Mas e os jogadores dentro de campo? Esse time do São Paulo, com nomes, com peças, não tinha obrigação de fazer mais ontem contra um Tadieres modesto? Quem do Tadieres seria titular desse time do São Paulo? Pô, a gente tá falando de um time que tem um lateral direito que veio da Roma, um goleiro que era pretendido para ser naturalizado para jogar no México, um lateral esquerdo que já mostrou que dá conta do recado, o Arboleda, que é jogador de seleção equatoriana, o Bruno Alves, que talvez seja uma das revelações da zaga no futebol brasileiro. O Anderson Martins só não jogou, mas era pretendido por vários clubes, não jogou porque está machucado. O Jusilei com vasta experiência, o Hudson que já foi campeão no Cruzeiro. Aí você tem Nenê, Diego Souza, Pablo, Hernanes, Everton. Esses caras não tinham obrigação de fazer mais? Desde a temporada passada? Porque é óbvio que a mudança, a troca do Aguirre pelo Jardim... Olha lá os gols. Desencadeia consequências. Mas e os caras dentro de campo? Será que a gente não alivia demais para os jogadores? Eu acho também, eu concordo. Será que concordo, não é né? muito simples apontar... Até porque qual foi a parcela que esses jogadores tiveram para derrubar o Aguirre? Então, porque a demissão do Aguirre, Bruno, ela passa num primeiro momento por uma necessidade de buscar a vaga na Libertadores. Mas, num segundo momento, internamente, eu escuto de dirigentes do São Paulo que passavam por conta de um clima ruim entre alguns líderes do elenco com o técnico. Tá bom, mandou o técnico embora. E os líderes do elenco, eles assumiram a bronca? Pois é. Eles levaram o São Paulo para a fase de grupos da Libertadores? Não. O negócio continuou ruim. E começou 2019 e continua ruim. Então, tá na hora também do seu Nenê, do seu Diego Souza, do Pablo que acabou de chegar, do Hernanes, dos caras que têm bola, assumirem a responsabilidade. O Hernani acho que menos por causa da condição mas na física, quarta-feira, né? Bruno, mas na quarta-feira todos esses caras têm que assumir, porque o investimento que o São Paulo fez foi gigante para ser eliminado no primeiro mata-mata da Libertadores. E a culpa... Onde que tá o problema desse gol aí? O Zé vai analisar os lances. O que você acha, Zé? Não, eu acho que é a questão pura e simples, é tática. Posicionamento tá muito Esse é o espaçado. segundo gol, né, Zé? Esse é o segundo. Gol. Muito aí, buraco pra aí já tava, o São Paulo já tinha um a menos. fez já um tinha dois, sido né? a substituição do Hernanes com o William Farias, né? Aí é questão de posicionamento, é inteligência. Por que o William Farias foi dar o bote lá na frente? Simples, se posiciona. Olha o Arboleda aí, tá andando pra um lado Olha isso aí, pro outro aí. os três volantes estão... Não, aí não é, aí a questão... não Qual que é a questão aí, aí, Zé? O segundo gol, o que aconteceu? Esse é o primeiro, mas... Vai no primeiro. Vai no primeiro? Vai. Ó, aí é o erro. Olha o Jusilei. Jusilei é primeiro volante.
O São Paulo está jogando com 3 no meio. O Jusilei centralizado, o Hudson do lado direito e o Hernanes do lado esquerdo. Perfeito. O Jusilei saiu para dar o bote do lado esquerdo, coisa que o Hernanes teria que fazer. O Hernanes não fez, fisicamente não aguenta. E o que aconteceu? É a questão de, a gente fala de escalar o jogador, né? A gente escala a posição. O Jusilei sai, o Hudson, como o Hernanes não chega, o Hudson teria que vir, mas só que o Hudson está longe porque ele joga do outro lado, então seria o caso o Hernanes. Como não tem essa possibilidade, o que teria que ser feito? A zaga sair. A zaga subir a marcação. E aí você tira o espaço, você fica muito próximo. Talvez não tivesse esse espaço para o cara dominar a bola. Então o erro ali, todo mundo está falando do Jusilei no primeiro gol e no segundo. Eu não vejo erro do Jusilei, porque o Jusilei saiu para dar o combate. Aí é questão de cobertura. O Hernanes, se você pegar o lance, o Hernanes não consegue correr. E o Hernanes está a um passo do jogador que fez o gol. O Arboleda e o Reinaldo, eles estão com a mão na cintura. Então, mas isso daí é uma questão tática ou questão da entrega do cara em campo? Questão tática, porque o treinador tem que trabalhar essa situação e o jogador tem que saber. Atitude. Atitude. Não, mas aí passa muito pelo vestiário. A gente tem que falar, eu não quero só colocar a culpa em cima do Jardim. Eu acho que os jogadores têm também a culpa. Só que é o seguinte, se você tem um treinador que fica o tempo todo na cabeça do jogador, ele fala assim, se você não fizer, você vai sair. Os caras fazem. Vamos tentar fazer uma coisa. A zaga do Santos, com todo respeito, é melhor do que a zaga do São Paulo? Não é. Olha o que os caras estão fazendo com o São Paulo. De entrega. Por quê? Porque eles sabem que se eles não fizerem, eles estão fora. Mas sabe qual é o problema? Mas aí, Zé, sabe qual é o problema? O Aguirre, nesse trabalho dele, ele já tinha tirado o espaço do Nenê, já tinha tirado o espaço do Jusilei. O Jardine, quando chega, resgata todo mundo. Mas aí é o que eu falo. E aí o Raí, ontem, todo mundo viu. Eu tô louco ou todo mundo viu que o Nenê, quando sai olhando pro treinador? Todo mundo viu. Eu também vi. Mas aí vem cá, Raí. Vem cá. Ô, Nenê, vem cá. Meu, dá licença. Você não quer jogar? É o seguinte, aqui não existe Nenê Futebol Clube. Existe São Paulo Futebol Clube. Ou você tá junto com a gente ou você tá fora. Porque isso daí mostra um controle que não se tem no vestiário. Se ele não respeita o treinador, ele tem que respeitar o diretor. Quando ele faz isso, ele não respeita o diretor também. E ele é reincidente, hein? Ele não respeita os dirigentes. Então, poxa... vai cobrar o quê? Se o cara faz o que ele quiser. Se ele olha feio, sai resmungando e tal, o tempo todo... É hora de um agora é com vocês. Sabe, alguém falar assim, agora é com vocês ou com a gente. Os jogadores. Se for o técnico. O Jardine não tem costas largas para isso. Não. Fábio Luciano lembrou um episódio dele no tempo de Flamengo. Vamos colocar. E tirou todo mundo. Todos os sapos de fora. No jogo de ontem, o que não faltava era sapo de fora. Um avião cheio de sapo de fora. Mas não é por isso que perde, não, professor. Não é por isso, mas incomoda. No momento desse, você tem que afastar esses caras. Zé, você foi capitão do Corinthians? Vamos colocar o que o Fábio Luciano colocou. Coloca o que ele falou. Só uma coisinha antes, para não perder o que o Zé disse. Eu fui, mas não... O Zé falou sobre a parte de mudança, e você também, do Jusilei, Nenê. Só que o elenco do São Paulo, ele foi reforçado. Mas 80% é o mesmo do ano passado. Sim. O cara viu o Nenê saindo, sentando no banco. Daqui a pouco, volta o Nenê. Aí ele faz, cara, mas peraí, esse aí não tinha saído, agora voltou? Qual é o time? Quem que tem? Então, não tem definição. São Paulo os caras tiveram ainda não definiu para onde ele quer ir. O Elinho só não ficou no time porque não conseguiu vingar. Só para resgatar um negócio sobre o Zé. Você não surge como titular do Corinthians como capitão. Mas com 18 anos, se precisar, você não dava bronca no cara? Você não gritava pra zaga sair? Então, acho que dentro do campo os caras têm que se cobrar também. Mas aí, assim, o futebol mudou. O treinador tem que ficar ameaçando. É assim, infelizmente, que funciona. Se você não fizer o que eu tô falando, você vai sair. Se você não avançar ali... Mas dentro do campo, os caras têm que se salvar. Mas quem tem moral pra cobrar quem ali? Mas todo mundo tem que ter moral, Bruno. E às vezes não é tão simples. Falando de um time de moleque, ontem você mostrou a tela. O mais novo tinha 26 anos de idade. O Nenê, às vezes não é tão simples você falar... Você sai. Mas não tem? Por que o Jusilei não tem moral? O cara que ganha 750 mil reais por mês. Mas ele pode não tá jogando, Nicola. Mas aí o que tem a ver dinheiro, Nicola? Não, é só mais... Não tem nada a ver pra mim é só mais um ponto, Zé. Se o cara ganha um salário desse, o cara tem que jogar. O cara tem que jogar de acordo com o que ele ganha. Aí você tá querendo jogar uma responsabilidade porque o cara ganha 750 mil, o cara tem que fazer isso. Não, desculpa. Eu acho que quem ganha mais tem mais motivo pra justificar o investimento. Não, aí eu discordo de você. Mas é que o custo-benefício, Zé. Não tem nada de custo-benefício. O Jusilei, ele não tem que cobrar, o Jusilei tem que ser cobrado.
cobrado. Também tem que cobrar. Não, a cobrança tem que ser geral. Mas como é que ele vai cobrar alguém nada. se ele não anda em campo, se ele anda em Isso aí é campo? questão de personalidade. Você pode ganhar 100, você pode ganhar 5, você pode ganhar 1000. Se o cara tem a personalidade, o cara não ganha nada e o cara vai te cobrar. Não tem nada a ver com dinheiro isso. O dinheiro Não, não tem nada a ver, Nicola. Não tô tem falando em cima nada da a ver, cobrança, Nicola. não. Não, você acabou de O falar dinheiro que não é da também cobrança, o tem. Diego é em cima de você dinheiro, colocou, desempenho. Não, você colocou porque ele ganha 750 mil, ele tem que cobrar. Não tem Não, nada não, a ver não, uma coisa não. com a outra. Não, então eu tô louco. Então, ou eu me expressei Não, eu tô mal, ou louco. você entendeu mal. Não, então, eu não. vou reformular a frase. O Jusilei ganha 750 mil reais. Eu acho que o desempenho do cara está atrelado ao custo-benefício dele. E o custo-benefício do Jusilei é E péssimo. o que você vai fazer agora? Se você contratou já tem 2 anos Pra e o mim, cara... na quarta-feira, o titular é o Luan. Vai fazer. Pra mim, na quarta-feira, o Sim, titular é o Luan. sim, O mas Jusilei, eu teria negociado em dezembro. Sim, mas aí Na então primeira você vai. possibilidade Então, que mas aí tivesse. você vai falar com. Aí é o Jardim, aí você tem que Em cobrar relação à Jardine. cobrança, eu acho que é geral. Mas eles têm Todo que falar mundo tem pro que se Jardim. cobrar. Não, eles têm que falar pro Jardine que escalou. O Jusilei, ele é profissional. Você, que nem você tá aqui no BB2 porque alguém te escalou. É a mesma coisa lá no São Paulo. Ele tá jogando porque o Jardine foi o responsável por colocar. Quantas vezes nós falamos que com Hudson e Jusilei o meio-campo não anda? Todas as Porque vezes. são jogadores pesados. Muitas vezes. A culpa é do Jusilei por ser escalado? Não. Ô, Jusilei, você joga. Não, professor, eu não vou jogar porque eu ganho. Fica muito pesado. Mas lá dentro os caras não tem que se cobrar, Zé? Cobrar é uma coisa. Não tem que se cobrar? Eu concordo com você. Aceitar todo mundo passivo. Eu concordo O Tadieres com parecia você. querer Não, muito mais do que o São Paulo, Eu não estou Zé. discordando com você em relação Iria. a isso. Eu concordo com você que acho que os jogadores têm que se Acho cobrarem até mesmo. que essa é a única resposta. Isso tudo bem, Isso mas pode ser uma solução pro São porque Paulo ganha quarta. mais, aí não tem nada a ver. Não, eu só acho que Isso é o seguinte, pode ser uma solução quem pro tá São Paulo jogando quarta. com moral pra cobrar alguém? Não, O tudo Jusilei bem. vai cobrar Mas, ó, quem? quem era o moral, Zé. capitão ontem? O Hernanes, não era? O Hernanes tem. Então,